Olá, meu nome é Bruna Silva Domiciano e eu vou explicar sobre o balanço gerencial e os índices de liquidez e prazo médio. Primeiramente, eu vou trazer mais o conceito do que seria cada um e logo após eu vou trazer a sua aplicação, a sua exemplificação. Eu utilizei os dados da empresa Localiza, porque foi a empresa que eu e o meu grupo em projeto integrado utilizou para extrair esses dados. Primeiramente, eu irei explicar sobre o balanço gerencial. O balanço gerencial ele é extraído do balanço patrimonial, que possui as contas do ativo, que é aquelas que a gente tem a receber, e as do passivo, e do patrimônio líquido. O passivo seria as suas obrigações sociais, de pagar seus fornecedores, por exemplo, suas dívidas. E o patrimônio líquido, que seria o investimento dos seus acionistas. Ou seja, o balanço gerencial ele tem por função diagnosticar o empreendimento da empresa, se ele permite fazer uma visão mais estratégica sobre ela e também resultados mais precisos para a tomada de decisões daquela dada empresa. E assim ele é uma análise financeira. E ele possui dois campos, que é o capital ativos líquidos, ou capital aplicado ou fonte de recursos. O capital, o capital investido, ele seria o caixa e o equivalente de caixa, que são os ativos circulantes financeiros. E também tem a necessidade de capital de giro, que vai ser muito importante para o nosso estudo, porque ela é a subtração do ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional, que vai gerar a necessidade de capital de giro. E também tem os ativos fixos líquidos, que nada mais é que os ativos não circulantes. Logo após, tem o capital aplicado, que tem as dívidas de curto prazo, que seriam aquelas passivos circulantes, e tem o financiamento de longo prazo, que é a soma das dívidas de longo prazo, né, as não circulantes, e do patrocínio dos acionistas, que é o quanto eles investem naquela empresa. E a soma deles seria o financiamento de longo prazo. Aqui eu trago um exemplo para vocês sobre a empresa. É observado que uma coisa que me chamou muita atenção é que o capital de giro dessa empresa está negativo. E eu fui procurar por que ele estava negativo. E eu descobri que quando a empresa significa que a empresa está financiando parte do seu ativo não circulante com fundos do curto prazo. E isso nós vamos ver que não é bom para a liquidez da empresa. Ela fica menos líquida. Agora eu vou falar sobre os índices de liquidez. Os índices de liquidez é a capacidade da empresa de honrar com seus compromissos de curto prazo, suas dívidas. Possui a liquidez corrente e a liquidez seca. Todas têm que ser maior que 1. Porque quanto mais for maior que 1, significa que mais investimentos de curto prazo estão tendo do que obrigações de longo prazo. E se for menor que 1, não está sendo líquido, não está sendo bom para a empresa. E uma coisa que eu observei ali é que quanto mais líquido, melhor. Por quê? Quanto mais líquido, mais ele consegue fontes de financiamento de longo prazo para acionar uma parte de suas contas, de suas contas de capital de giro. Então isso é muito bom. A empresa ela consegue ter uma liquidez maior e, consequentemente, uma rentabilidade maior também. Aqui eu tenho exemplos da nossa tabela, né, sobre liquidez. Ali tem a liquidez corrente, a liquidez seca. Se observar, todas estão maior que 1, o que é muito bom para a empresa. Não está tão maior, mas está acima de 1, então tá bom. E tem também o seu ciclo operacional, que seria a liquidez de FFLP dividido por NGC, que é o capital de giro. Quando esse for maior que 100%, quando eles estiverem maior que 100%, significa que a necessidade de capital de giro está totalmente
financiada por recursos de longo prazo. Então, isso vai ter uma alta liquidez pela empresa e vai ser muito bom para ela. E observa que no ano de 2020 está acima de 100%, então a liquidez está boa. Já em 2019 e em 2018, observa-se que a liquidez está a menos de 100%. Então, quer dizer que eles vão ter que correr atrás de outros recursos para financiar o capital de giro de sua operação, ou seja, vai ter que recorrer ao capital de curto prazo. E para finalizar, tem os índices de prazo médio, que tem o prazo médio de estoque, o de recebimento e o de pagamento. O de. O de. O prazo médio de estoque, a minha empresa não possui. E também tem o prazo médio de recebimento. O de recebimento seria quanto tempo médio a empresa leva para receber o dinheiro após a efetivação da sua venda. E também tem o prazo médio de pagamento, que é quanto tempo em média a empresa leva para pagar pelos seus produtos, serviços, insumos adquiridos de seus fornecedores. E aqui são nossos dados, como vocês podem observar. Espero que tenham entendido um pouco sobre as finanças da nossa empresa e obrigado pela atenção.